Programa Transparência, com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa. Bom, estamos chegando nesse momento com o programa Transparência, o programa versátil em traje de gala. Desde a época do rádio ficou isso aí, essa criação, e a gente continua. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa, que foi ano que... Marlene, um papo lá junto da mulherada lá e tudo, eu estava encontrando dificuldade, ela falou assim: Adilson, coloca Transparência, um nome bacana, um nome bonito e tal, e ficou. E aí ficou até hoje. Produção, direção e apresentação de Adilson Barbosa. Música Health Blues, Don't Be Scared. Não sei se eu falei bem inglês. Meu neto me pega no pé, mas eu não estou falando direito. E não estou falando direito. Bom, isso é uma música dele. Na outra oportunidade foi a música do Paulo também, do amigo dele, né? Aquele que está cumprindo por ela. O apoio: Cláudia Perrone Melli, o Mário Gerson Melo e o meu neto, o Cael Leonel P.O. Agostinho Barbosa. Por que isso? Eu estou pensando nesse menino mais para frente, porque ele tem uma possibilidade de entendimento, sei lá, que impressiona, sabe? Impressiona. O técnico de som e imagem, o nosso querido Douglas lá, que me surpreendeu, viu, Douglas? Eu não encontrei um melhor do que você até hoje. Não encontrei. Até o filho do Jefinho e tal, da Cláudia, né, que ficava com a gente, agora está fazendo medicina. Não sei aonde, mas está fazendo medicina. E ele também era bom, Mas esse aí ainda é melhor. Bom, apoio: Mário Jefferson Melo, né? E, que é ele, o Cael, técnico de som e imagem, Douglas, você que é que faz essa parte aí, o fotógrafo José Pedro Pereira, Meu primo. que é o seu primo, que faz o crédito aí. E o convidado no dia foi outro. Convidado, gente, nessa oportunidade, estou trazendo aqui dois grandes amigos meus, né? Todos eles, todos amigos meus, para a gente conversar um pouco, é um bate-papo, é uma conversação. Dois médicos, né? Deixa eu ver, estou olhando bem. E dois médicos aqui, que é o Dr. Paulo Pereira e a nossa querida amiga, companheira lá, tal, médica, dermato, aqui em Taubaté. Minha filha. Sua filha. Eu ia falar, porque a Paula também, e tem depois o menino, Rafael. É, por isso que ele ganhou. Sobrou ele, o a mais. Então, nós estamos aqui recebendo, para mim, somente para mim, com muita satisfação. É o segundo que nós estamos recebendo. Primeiro foi o Bonani, agora estamos recebendo o Dr. Paulo e a doutora André. E a doutora André, por que a doutora André veio aqui? Você já trouxe uma vez a Kika. Sim. Ela também. Ela também veio? Não. Não veio. A Paula, veio, então. não veio. A Paula veio, não veio você. Ela veio e você veio com ela. Sim, claro. Porque ela veio falar dela. Claro, Lembra disso? Lembro. E foi muito bom aquele programa, sensacional. E você veio. E aqui que eu tenho até gravado isso com foto de você. E a gente conversando e tal. E aí vai, né? Lembrando que a Kika é musicista. Ela canta, dá aula de Sim, música. lógico. Naquele dia eu acho que ela chegou a cantar alguma coisa. Não. Eu acho que eu lembro alguma coisa. Ela cantou alguma coisa e tal. Não sei se tocou violão, não lembro. Mas aqui também foi uma beleza. E ela agradeceu muito e tal. E depois, nossa, Adilson é 10. E foi. E até hoje, ela vamos trazer também. Vamos trazer uma hora que a Kika possa vir para cá e a gente traz ela bem na maga. E aí vai, né? Estamos tocando.
Eu quase que botei o Exalta Monante para Manaus, por isso que é bom, né? Por isso que é bom. Mas é isso. Então, eu fico feliz que estou trazendo, gente, aqui, amigos, né? Amigos que a gente tem um amor por eles, porque são pessoas que nos ajudaram, Paulo Pereira, por exemplo, o doutor Paulo Pereira, meu amigo de tudo, de ginásio, de infância. Só fugimos quando ele foi para o ginásio de Estado, e aí eu fui para a escola de comércio. Aí separou e tal, e a coisa terminou, né? Aí continuamos jogando bola por aí. Ah, sim, isso sim, não tenho dúvida que foi, é verdade. Continuamos. E foi. Mas depois teve uma época que ele foi para ser médico, foi estudar lá no Rio, e eu queria também, mas, sei lá, não deu certo. Falei com meu pai e tudo, né? Falei com meu pai e tal. Meu pai, por que não fazer medicina? Meu pai tinha 13 filhos. Já tinha mesmo, naquela época já tinha casado. E aí eu peguei e falei com ele, mas não podia, que não sei o que. Eu falei, tá bom, tudo bem, tudo bem. E aí ele teve uma frase, uma opinião, você vai lembrar disso. Eu falei, opa, mas eu queria ser médico. Estava perguntando para você de lá como é que era mesmo. Aí você explicou que tinha isso, que tinha aquilo, e que não precisava. A única coisa que precisava pagar era um cinema, alguma coisa que o resto não precisava. Comida você tinha, para dormir você tinha. Sim. Não é verdade? Não é vero? Como É diz o vero. Então, e aí, a gente estava falando, conversando e tal. Falei, poxa, eu sinto não ter ido com você, Paulo, porque não deu, né? Paciência. Né? Daí ele falou uma frase: Adilson, você está reclamando do quê? Lembra disso? Você está reclamando do quê? Você está com a Marlene, cara. Quando foi? Você lembra disso? Então, falei, bom, aí você tem razão. Estou realmente com a Marlene, isso foi importante para mim, mas, graças a Deus, hoje, minha filha é médica, lá o meu genro é médico, e o meu neto e minha neta são médicos. A Mariana formou agora, né? Eu fui lá no baile, tinha festa, bacana. Eu fiz esse introito para mostrar exatamente certas coisas nossas da infância. Né? Nós paquerávamos aquela menina, Paulo, aquelas meninas nós paqueravam, não? Olha, Deus, você lembra? Não era muito. Tinha o Edson também lá, lembra? Essas duas? Estava lá também. O Edson chegou aí para o Rio comigo. Foi? Só que não ficou. Ele ficou comigo na pensão que eu morava, mas ficou alguns dias e depois... Mas depois ele foi para outro lugar. Sim, depois ele foi fazer odontologia. Ah, é? Então foi essa a história? Foi, ele esteve lá comigo. Ele foi para lá. E aí, do tal, da verdade, foi fazer odontologia. Ele foi fazer odontologia, mas ele chegou aí para o Rio comigo, ficou uns dias lá comigo na pensão, onde eu morava. Que pena. Que pena que eu não fui, mas estou feliz. Então, mas Estou feliz que eu tenho lá, né? Daquela nossa turma, o Maurício também se formou em medicina. Maurício. Eram dois irmãos. Márcio e Maurício. Márcio e Maurício. O Márcio tem notícia dele? Os dois falecidos. Falecido? Os dois. Ele também? Ele. Meu Deus, puxa vida, que pena. Nós estamos velhos, Deus. Não, estamos velhos, mas estamos indo. Estamos indo. Mas a nossa turma, de repente, está morrendo, é normal isso, porque né, vai durar tempo. É normal, até certo ponto é normal, né? Posso contar uma história de médico, pode. inclusive? Eu quero. O telespectador, os mais velhos, deve se lembrar de um médico que estava até muito querido, muito amado por todos, o Dr. Hermínio Galianoni. Eu lembro. Eu era médico dele. Eu ia à casa do Dr. Hermínio para atendê-lo lá nos seus problemas. Ele tinha 97 anos. Então, quando eu chegava na porta da casa dele, ele estava sentado num canto da mesa, lendo jornal. Eu brincava, doutor Hermínio, reunião da turma. Ele falou, que turma? Parece a sua. Mas como assim? Só tem você, Hermínio. Meu Deus, eu lembro dele. Só tem você, então, reunião da turma hoje aqui. Mas é isso, nós acabou porque nós ficamos só um aqui. Ele morava, inclusive, se não me falha a memória, você vai confirmar, ali perto da casa do Dr. Álvaro, que era tio da Marlene. Ele morava ao lado do Bosque, ao lado do fórum. Então. A casinha dele está lá até hoje. Ah, então. E ele é ali pegado. O Dr. Álvaro é do outro lado.
A Marlene morou alguns anos ali com que era a tia dele, a tia dela. Na verdade, a minha sogra, coisa de história da família, a gente não vai nem falar, né? Mas o meu sogro fez algumas besteiras e a minha sogra não quis saber. Então, depois pediu para a tia Marcília, já falo tia, porque, né? Tia Marcília, mãe do doutor Djalma, mãe do doutor Djalma, tia Marcília, para ver se ela ficava com a Marlene. Olha que história interessante. Se podia ficar com a Marlene, então, porque nessa época não namorava nem nada, mas se conhecia. E ela contou isso depois. Então, mas daí a tia Marcília não pôde, porque já estava lá cuidando de outro. Aí mandaram para a tia Aurora. Conhece a tia Aurora? Tia Aurora era a esposa do doutor, que foi lá da prefeitura, foi o que comandava toda aquela parte lá na prefeitura. Doutor Álvaro Guimarães. Ele foi, ele foi com Taubaté. Médico? Não. Ah, sim. Ele era engenheiro. E era o engenheiro-chefe da prefeitura de Taubaté. Enfim. E aí foi ali que começou as histórias. E ela viveu com eles um bom tempo, uns bons anos, mas ia lá com a mãe, tudo. Foi lá que a gente foi. Mas se você me der a oportunidade, então falando em médicos, velhos, etc., vivos, eu fiz um balanço, até escrevi um artigo sobre isso, sobre os médicos que foram ficando velhos. Quando cheguei em Taubaté, em 1970, Taubaté tinha 65 médicos. 65. A cidade de Taubaté cresceu 4 vezes. 4 vezes de lá para cá. O número de médicos cresceu 15 vezes. Daquele tempo, até o dia que eu escrevi, tinha o doutor Djalma Tavares, com 98 anos. Que é filho da tia Marcília. Exatamente, você falou o número. O doutor Djalma Tavares, com 98 anos. O Rubens Salum, que faleceu faz um mês. O doutor Iassuda. Doutor Iassuda. Doutor Elci. Iassuda fez minha garganta. Doutor Elci, doutora Marli, doutora Marli era pediatra, Marli Benina, Elci também. Doutora Mirtz, doutor Maurilância, que eram os mais velhos de quando? De ouvido. Quando eu cheguei. Não, Maurilância é oftalmologista. Maurilância era oftalmologista. O Iassuda que é o torrino. O Iassuda que é o outro torrino. Está vivo. Desses que eu citei, que são os que eu estava aqui quando eu cheguei, vivos. O Salum faleceu há pouco tempo, os outros estão vivos. Todos eles com mais de 90 anos. E eu estou, pelo jeito, vão passar de 100, porque estão todos felizes, sadios, robustos. E eu estou louco para que ele passe para ir no caminho dele. De repente ele deixa uma trilha e eu sigo pela trilha dele. Coisa boa, né? Ai, meu Deus do céu. Olha, gente, nossos telespectadores aí, interessante porque nós estamos falando de vivência. De vivência, nós vivemos. Eu vivi com o Paulo e daí veio, o Paulo casou com a Selma, se casou lá ou casou aqui? Casou lá. Daí já veio com o filho de lá? Não. O Paulo nasceu aqui. O Paulo nasceu aqui, né? Nasceu. Então, e aí foi. São coisas que a gente... É isso que eu queria contar. Mas eu conto você por que eu me casei lá. Porque eu comecei a namorar a Selma em 1963. Eu conheci... Sua filha está terminada. Eu conheci no dia 23 de dezembro de 63. 23 de dezembro de 63. Que eu vinha para Taubaté para passar o Natal. E ela ia para São José, para Guarulhos, na casa de um tio. Conheci no trem. Eu conheci minha mulher no trem, viajando do Rio para Taubaté, ela do Rio para Guarulhos. Começamos uma paquera de trem, paquerinha, batendo papo. Começamos a escrever carta para ela durante as férias, porque naquele tempo não tinha nem telefone, nem nada, era carta. Eu escrevi algumas cartas para ela, ela escreveu para mim, até que em março, quando chegamos no Rio, eu me encontrei com ela e começamos a namorar. Então começamos a namorar em março de 64. Quando me formei em 68, ela falou assim, não, eu vou passar esse tempo todo namorando você, agora você vai embora para a cidade sua, eu vou ficar aqui, não, vamos casar antes. Que beleza.
Aí me deu um ultimato. E eu fiquei muito feliz com o ultimato dela. Caso faz 57 anos que nós estamos casados. Quer dizer, muito bom. Disse, ela fez muito bem. Eu nem poderia ser diferente. Imagine se ela solta você aqui. Tá louco? Nem eu queria. Eu não queria correr o risco. Ai, meu Deus. Mas E depois nasceram essas filhas lindas também, né? Eu amo todas elas. Até a Pibinha aí, a Aurora, Belezinha. Agora está do meu tamanho já quase. Então, cara. Cresceu, está crescendo. Todo dia ela cresce. Então, Paulo, bom, eu já bati um longo papo com o Paulo e posso dizer o seguinte, só para encerrar essa parte aqui, então voltando. Que o Paulo me atendeu. O Dr. Paulo Pereira me atendeu uma vez com o irmão que eu tive, foi lá em Tremembé, você atendeu. Ele teve algum problema lá, você foi e atendeu. Depois, a minha mãe, lá na Casa Pia, tu lembra que você atendeu? Lembro, foi uma vez lá. Foi uma vez. Lembro. E sei lá, você atendeu, meu pessoal. Sim. Então, Guido foi meu cliente. Guido, foi e tal. Então, E naquela vez que você, vai dar risada, naquela vez que você fez aquela festinha lá e tal, que a gente foi, fui eu, Marlene, né? E estavam lá conversando, aí os médicos falando de você e tal, e eu falei, não, peraí, esses caras estão falando, mas são médicos também. Eu não sou médico, eu vou falar do Paulo agora. E aí fui falar de você. E aí falei algumas coisas, tudo. E teve um momento que eu falei, ele me atendeu e tal, atendeu minha mãe, atendeu meu irmão, enfim, contei as histórias. E daí eu falei assim, olha, enfim, ele fez isso tudo e tem mais, não paguei. Lembra disso? Aí todo mundo caiu, todo mundo deu risada. Eu falei, não paguei. Você pagou sim. Paguei? Não. Pagou lá no tempo passado, no tempo que a gente andava junto, você me pagou muito café para mim, pagou muito Guaraná para mim. Muito pouco. Pagou lá atrás, quando a gente era moleque. Muito pouco. Não, pagou antes. Pagou Então, muito bem. isso que eu queria dizer, até eu falei, não, eu quero falar, estou vendo todo mundo falando aí, e eu sou um cara de falo, rádio, trabalhar. Falei, não, eu vou falar com o Dr. Paulo Pereira aqui. Aí falei um pouquinho de você e tal, mas depois eu falei, e quem mais? Falei, quem deu risada de muito foi o Cáter. Eu falei assim, e tem mais, tudo isso, e eu não paguei não. Os dois, né? Tipo meu irmão, que foi lá, gastou dinheiro para ir, enfim, essas coisas. Bom, eu quero fazer uma divisãozinha agora, porque eu já conheci aí um bom tempo o Dr. Paulo Pereira, para quem não conhece, é esse que está aqui conosco. Porque eu quero agora conversar com a minha querida médica dermato, né? André Pereira, e se tiver mais alguma coisa, você coloca, né? Então, e amiga, nossa, legal para o Chuchu, e a gente se entendeu, conviveu, e aí foi, né? Bastante. Mas eu estava outro dia, sem querer, eu captei, eu acho que aqui de Taubaté, dos vereadores, você esteve lá, e não foi uma vez, foram acho que foram duas ou três. Duas ou três vezes. Foram 3 vezes. E eu sem querer mesmo, sem querer querendo, vamos dizer assim, eu vi você falando de umas doenças assim, que eu estranhei porque eu não conhecia. Mas nunca vi falar isso aqui, meu Deus. Se falar de lepra, não sei o que, eu conheço. Meu sogro morreu até com um pouco de lepra, né? Teve também tudo. Mas, enfim, eu vi você falando e não foi uma vez, foi várias vezes. Depois, agora eu vi que você falou na última, que você foi lá em São Paulo. Sim, no Hospital do Servidor, já estive lá, já consegui fazer alguma coisa lá. Eu queria que você falasse para nós, para o seu pai, para mim, novamente, e para todos nós, as pessoas que estão nos acompanhando, falar um pouco dessas umas que você falou que eu desconheço. Sim. Não está no meu livro. Eu vou tentar lembrar de algumas coisas, mas eu posso fazer uma introdução. À vontade, querido. Eu gostaria de dizer algo que eu acho que o senhor não sabe.
A primeira vez que eu tive a honra de atender o grande querido Adilson Barbosa, eu estava no consultório e eu li o nome Adilson Barbosa, você não sabe, Adilson Barbosa. E me deu um tremor, porque eu sabia, eu conhecia o seu nome, eu ouvia muito falar do senhor. E abri a porta do consultório empolgadíssima, e o senhor entrou, e eu falei, como vai? Muito prazer, você não lembra, né? Como vai? Muito prazer. E o senhor sentou e eu falei, eu sou sua fã. E o senhor falou, mas que honra, que bom, mas eu sou sua fã, estou aqui ansiosíssima de atendê-la. E me sinto muito honrada de ter me tornado sua amiga, sua médica. Tenho muito carinho pelo senhor, muito carinho. Estou muito feliz de estar aqui. Mas eu chamo assim. É você. Muito carinho. Eu posso ter que ser chamado de você. Muito carinho mesmo. Eu te amo. E eu também. Você lembra uma vez que você me atendeu lá? Estava me atendendo? Não sei o que era, alguma coisa. Não sei, acho que não era dermatite, não. Né? Não era dermatite. Era alguma outra coisa que você estava me atendendo e tal, e não sei o que e tal. E quando eu fui saindo, você falou assim, eu te amo! E gritando, eu te amo. Daí você falou assim, eu também te amo! Foi coisa a moça que estava com ela, que ela tentou, ajudante. Lembra disso? Que foi a verdade mesmo. Eu amo você, eu amo todos vocês lá, e a sua filha lá, a turma da Paula, tudo. Mas aquele foi assim, sabe aquela coisa inesperada? Eu falei, eu te amo, porque, puxa vida, você está me ajudando aqui, fazendo isso, fazendo aquilo. Aí você já, eu também te amo. Ai, meu Deus. Mas eu queria que você então, lembrasse e falasse um pouco daquilo que você falou lá. Que eu desconheço. Sim, eu acho que talvez a gente estivesse falando da hanseníase. Esse você falou, da hanseníase. Mas você falou outro também. Teve um outro dia que eu fui falar sobre a escabiose. Isso, né? Uma delas. Que é a sarna, a escabiose. Isso. Teve outro dia que eu ouvi você falando. Isso. Da sarna, estava um surto de sarna, né? Um surto de escabiose. E às vezes quando a gente fala escabiose, a pessoa não sabe o que é. Daí a gente fala, isso pode ser escabiose. Mas o que é isso, sarna? Meu Deus! A pessoa já tem logo medo. Não, qualquer um pode pegar um sarna, fica tranquilo. A pessoa assim, fica com muito medo, como se fosse coisa de dente sujo, né? E não é, qualquer um pode pegar em qualquer lugar, não é doença transmissível. E tem esse estigma. Mas meus cachorros são limpinhos, mas o seu não passa para o seu cachorro não passa para você. É doença de humano, de humano para humano. Mas onde? A gente pode sentar em algum lugar se alguém esteve e pegar. A gente pode ter trocado roupa. Brechó às vezes tem, né? Roupa que foi usada. Ponto de ônibus, cadeira. Qualquer lugar você pode pegar. Se a pessoa que tiver com escabiose ficou ali algum tempo, os ácaros podem ficar ali, podem passar para você. Isso não significa que você está sujo ou você tem pouca higiene. E da hanseníase é a lepra, né? Mudou essa denominação para tentar diminuir o estigma. E quando a gente também fala lepra, a pessoa tem muito medo. Época de Cristo. Época de Cristo. As pessoas têm essa referência das mutilações, das pessoas incapacitadas, afastadas do convívio social. E quando a gente fala hanseníase, ele fica assim, fala lepra? Fala, para a pessoa não ficar com medo. Ai, meu Deus! Todo mundo fica com muito medo e muitas vezes a pessoa não sabe que tem cura. E o medo é justamente isso, não saber que tem cura. Isso é uma doença muito antiga e que traz realmente grandes dificuldades, traz realmente mutilação nos casos não tratados e de lá longa evolução. Tem também um dia que você comentou que eu falei sobre tinha branca. Né, no cabelo. Sim. Que eram umas bolinhas que davam no cabelo da pessoa. Interessante, é um fungo raro que ele antigamente ele era mais comum em axilas, em região pubiana, justamente por serem regiões mais úmidas, mais abafadas, mais quentes. Mas já tive 2 casos em cabelo, de jovens que têm costume de manter o cabelo preso, molhado, com uso de cremes e sem lavar diariamente.
Então, um ambiente perfeito, né? É. Úmidozinho, quentinho, morninho, escurinho, Próprio. né? Próprio. E as pessoas confundem com lendas, porque é muito parecido, são pontinhos assim, Eu brancos. só falava ali antigamente. Você cuida que tem lenda. Tem lenda, mas verdade. parece muito parecido, só que não são. Não. E a pessoa fica tratando como piolho, né? E não é piolho. E daí, esse caso também foi interessante, ela já tinha tratado de várias formas, de vários jeitos, já tinha tomado remédio, já tinha passado pente fino, e não era. Daí faz tratamento com um produto tópico, não precisa tomar remédio, e melhorou. E daí com as orientações para não ter de novo, né? São interessantes essas doenças. Eu lembro que uma vez você me deu até uma lá para lavar a cabeça com... Sim. Que é de criança, não? Das motos de criança? Não lembro. Sei, Foi alguma coisa que você me falou. não. Você tem algumas aqui. Sim, uma descamação. Então, eu lembro disso aí também. Mas tô sentindo tua falta. Hein? Tô sentindo tua falta lá. Mas eu vou. Talvez não tenha ido ainda, né, nesse último ano. Mas posso dar palpite? Pode, lógico. A André não falou, mas eu acho importante abordar isso, porque é uma coisa que não é comum. Ela acabou de fazer um curso em São Paulo, semana passada, de moléstias tropicais que atingem a pele. Isso ninguém sabe disso, ninguém sabe que existe. Fala para nós. As doenças mais comuns no... Foi umas 3 ou 4 que eu ouvi você falando. Eu falei, não, mas não conheço. Vou perguntar isso. Quase que eu fui lá. É que eu ia tomar espaço. Daí você aproveitou para me chamar aqui. Mas vamos lá. As doenças mais comuns. E hoje você está aqui no programa Transparência, criado pela Marlene. Sim, querida Marlene. Teve melanoma. Marlene teve melanoma. Teve melanoma. Mas aquilo lá, acho que... Tiramos. Você que tirou tudo e... Melanoma, explica o que é o melanoma. Melanoma é o tipo de câncer mais agressivo, não de todos, de pele com certeza, não de todos. Agressivíssimo, da Marlene, graças a Deus. Será que aquilo primeiro estágio poderia certamente. Não. Prejudicado o problema da Marlene, não. Prejudicar o problema que ela teve, não. Mas não é só. O que ela quer dizer é o seguinte: melanoma é uma doença gravíssima, se não for tratada, não tem. Se não for tratado no começo, não tem solução. Estava no começo? Beleza? Sim, estava no início foi. Mandou lá, fizeram o exame tudo, deu melanoma. No comecinho. Até falou. Tira o segmento, acabou a doença, não tem nada. Agora, se não tirar e deixar evoluir, deixa eu contar uma história. Lógico. Eu atendi uma senhora uma vez, uma senhora já idosa, no consultório. E no meu tempo, Adilson, no meu tempo de faculdade, a gente examinava o doente, era comum. Inclusive, é comum despir a doente para ser examinada, porque fazia parte do exame físico. E essa senhora eu examinei direitinho, com ela todinha, e ela tinha uma mancha escura nas costas. Eu falei para ela, a senhora precisa procurar um dermatologista, porque essa mancha da senhora não está bonita, está feia, precisa procurar. Tá bom, não sei o que, tá. Passado alguns anos, uns 4 anos, ela chegou no consultório muito mal, coitadinha, muito mal. Aí eu fui ver o que aconteceu, não sei o que, vi aquela lesão, não. Aí eu fui ver, estava desse tamanho, ela não tratou. E ela acabou morrendo daquela doença que eu tinha alertado 3 anos antes. E se ela tivesse tirado a lesãozinha, ela podia estar viva até hoje. Mas ela não tratou, abandonou. Quantos anos ela morreu, tem ideia, não? Já faz tempo isso, já faz 15 anos isso, eu me lembro dela. Mas entendeu, não tratou. Então, em todo o ramo da medicina, mas dermatologia principalmente, tem que tratar antes, tem que tratar no começo, tem que prevenir. Porque todas as lesões dermatológicas, se você prevenir, você cura. Cura completa, não tem sequela, entendeu? É verdade. Então é importante isso. E a pele está a olhos vistos, sempre digo, a pele está aos seus olhos, não tem como não ver. Né? Então você tem que olhar para. Na Marlene eu não tinha visto, uma pintinha, isso aqui eu não gostei. Então tem que se observar. Eu fiquei preocupado, lógico. Como você falou, a gente tem noção, né? Noção. Tem noção por quê? Eu
Eu, em 2006, não sei, agora eu não lembro mais, quando fui lá no AC Camargo, eu fui operado lá de câncer de próstata. Fui operado de câncer de próstata, depois deu uma pequena recidiva, aí eu fiz gasto, aquele da máquina lá, como chama? Radioterapia. Fiz radioterapia, mas fiquei bom. Sim. Fiquei, não tive mais problema e tudo mais. Depois que eu acabei tendo que fazer acho que é estenose, se eu não me engano, Sim, né? sim. Porque Estenose uretra. na uretra e tal, acabei fazendo uma estenose que ficou bom. Mas fiquei, olha quanto tempo eu Curado. Estou aqui praticamente curado com isso aí, né? Porque pegou no início. Curado. Porque pegou no início. Não, era um caso de fazer início. E tava, e eu fiz, e tirou, e depois. Aí, assim mesmo, eu dei um pequeno detalhe lá que eu tive que fazer a radioterapia. Ô, Adilson, a gente estava falando agora há pouco de médicos velhos. Se você fizer um estudo da população, você vai descobrir que o grupo de seres humanos que mais cresce atualmente é o grupo dos longevos. Certo? O grupo, estatisticamente, o que mais aumenta são os longevos. Por quê? Porque todo mundo está chegando aos 90 anos, mais do que isso, aos 100 anos. Então tem muita gente que está ficando bem velho. Por que esse pessoal está ficando tão velho? Por algumas coisas. Primeiro, houve um movimento contra cigarro. As pessoas deixaram de fumar. Houve um alerta de que as pessoas precisam usar protetor solar, então isso tudo evoluiu. Houve um alerta de que precisa procurar atendimento médico preventivo. Então todo mundo passou a prevenir. Então essa prevenção toda, além das vacinas que nós tomamos quando éramos crianças, quantas pessoas morreram de doenças preveníveis porque não tomaram vacina. Então a gente tomou. Então a expectativa de vida aumentou muito nesses últimos tempos por causa dessas coisas todas, principalmente pela medicina preventiva. E dermatologia, como a minha filha fala sempre, é a medicina preventiva mais fácil de fazer, porque qualquer um pode fazer em casa. Um olha no outro, você está com uma manchinha aqui, vai lá. Ela vai lá, examina direitinho, constata que aquilo é uma lesão maligna, tira aquilo, acabou a doença, não tem mais nada, sarou, entendeu? Então, se você fizer prevenção, a expectativa de vida aumenta. E cada vez mais nós vamos ter longevos, felizmente. Eu tenho irmã minha, a Lenita, que é madre, né? Freira. Sim. Ela, inclusive, ela não vive com a gente lá. Ela vive, tem as irmãs dela lá, que são duas agora, que a Melinês faleceu, né? Morreu a Marlene, a minha esposa, e não demorou muito, morreu a minha irmã, né? Essa, né? Enfim, faleceu. Mas a minha irmã Lenita, ela está lá com a freira e tudo, ela vai estar perto dos seus, olha, não sei não, os 90, 80 e poucos anos. A Laída era sua irmã, não era? Minha irmã. Morava aqui em frente. Morava aqui em frente. Ela é mais velha do que nós. Morava aqui em frente. Exatamente. Ela casou com o Expedito, né? Expedito, trabalhava no INSS. Lá do INSS. INSS, e ela também trabalhava. Trabalhava. Então ela é bem mais velha do que nós. Ele já era viúvo, então acabaram casando e tal. Ela é viva? Não, faleceu. E a Wanda? A Wanda. Eu também colega de sala também, no ginásio. Deixa eu ver, Wanda. Qual é a sua irmã? Não é. Da minha irmã não é Wanda. Não. A minha irmã lá é Zélia. A Zélia, né? A Zélia e a Meriluz. A Zélia. Que estão lá. A Zélia foi minha colega de sala. A Meriluz morreu há pouco tempo. Depois da Marlene, morreu logo, acho que, sei lá, 2, 3 meses depois, acabou falecendo. E, enfim, fazer o quê? E agora ficou lá, vivendo naquela casa grande lá, né? Que foi da minha avó também, tudo, meu pai, eu vivia ali também, naquela esquina. Então, e aí foram morrendo. Os homens eram 4. Era o Vavir, o Álvaro chamado Vavir,
faleceu, teve problema de Alzheimer, que cuidou bastante dele também, faleceu. O Tico, que era Walter, Trabalhava no SESI. trabalhava no SESI. O Alvo também trabalhava No SESI, né? foi chefe no SESI. O Tico, meu irmão, né? Faleceu também. E depois o Guido. O Guido. Ele Foi contemporâneo no tinha ginásio. mais ou menos um pouco a mais do que eu, era um pouco mais velho que eu. Foi contemporâneo no ginásio. Então, e ele faleceu também, que ele teve problema de coração também, teve uns problemas de coração, e aí teve aquela pandemia, pegou ele. Pegou e ele acabou indo na pandemia, infelizmente. Né? Pior que a gente não... Esse que era duro, Paulo, você não podia não ir, não podia nem ir. Não ia lá, não ia ver. A pandemia foi terrível. Foi terrível. Você- Eu não podia ir, meu irmão não podia ir. Né? C'est la vie. Mas enfim, tudo aquilo que eu digo, tudo tem a ciência, tem o cuidado, tem o recurso. Cada vez mais a ciência evolui, por isso cada vez mais as pessoas ficam velhas. Você não sei se lembra disso, a curva de incidência e de morte das pessoas antes da vacina. Quando começou a vacina, a curva caiu aqui. Quer dizer, então, Sim, lógico. foi uma queda abrupta, Sem uma coisa dúvida. absurda. E tem gente que não queria tomar Mas vacina. aí tem gente que morreu. Muita gente morreu porque não tomou vacina. Quer dizer, podia estar Não, e vivo aí. gente forte lá de cima que não queria vacina. Gente médico. Médico morreu porque não quis tomar vacina, pelo amor. Brasil, né? Que coisa. Eu tomei a vacina, bom, mas depois, né? Sim. Depois, lógico, mas eu tomei. Tomei todas as doses que me deram. Também, tomei todas as doses. Será que tem mais uma lá para... Tem Tem vacina. da dengue, tem. Agora tem da dengue. A dengue tem que prevenir usando o repelente. né? Prevenção da dengue. Primeiro, a prevenção da dengue. Eu vi uma bronca com dengue, que aquilo que diz todo dia na televisão, eu fui secretário de saúde aqui, e a gente, no meu tempo, não teve um caso de dengue. Mas a gente tinha armadilhas, que a gente colocava, tinha 64 armadilhas na cidade. 64 pontos com água, onde o pessoal passava todos os dias para ver se tinha alguma larva de mosquito. Se tivesse larva de mosquito, em 400 metros em volta, fazia uma limpeza geral. Entrava toda Uma ração ali. tudo, né? E sempre que apareceu uma larvinha, 400 metros em volta, em 64 na cidade, chegou a cidade inteira. Então não teve nenhum caso de dengue enquanto eu fui secretário de saúde, por causa dessa equipe que tinha muito boa. Depois perdeu o controle, não é possível, e todo mundo está lá. Mas prevenção, eu ficava bronqueado porque a gente fazia um trabalho danado, e hoje é feito. Aquele músico, como é o nome dele? O Rafinha. Está fazendo um vídeo com o Zé Antônio, um vídeo muito interessante para a prevenção da dengue. Todo dia passa televisão para a prevenção da dengue. Teve uma vez no programa que eu faço, lá na outra, aqui na TV Cidade não, mas lá na outra. Lá. Sim, mas eu quero dizer o seguinte, todo dia tem a saúde pública orienta, a televisão orienta, e o danado do vagabundo tem uma água no quintal da casa dele e ele não tira. Aquele ali é um risco de vida, não só para ele, mas para os vizinhos também, Paulo, a população inteira. Ali perto de casa, onde eu moro, que você já conhece, né? Você olha assim, tem uma casa do outro lado, e aquela casa tem uma piscina. Eu já estive lá, já falei, mas ele é lá daquela região bem distante, sabe? Bem distante. E eu falei para ele, poxa, pode tirar isso aí, não pude, tá perigoso para você mesmo, e para o pessoal seu e tal. E, não sei, pelo menos fui lá, peguei no pé dele, no aboio, no casamento. A piscina é menos perigosa do que a água empoçada. Sei. Uma tampinha de garrafa. Sim, mas veja bem, sabe por que a piscina é menos perigosa? Porque ela é funda. E a larva não consegue sobreviver no volume. Mas é perigoso, não é livre não, mas é menos perigoso do que uma latinha com água, uma garrafa com água, um pneu com água, porque aquela aguinha parada é mais perigoso. Certo? E a prevenção é, naturalmente, se todo mundo se
cuidasse dos seus quintais, das suas casas, não tinha dengue. Não tinha caso nenhum de dengue, basta ter. Estou dizendo para você, a gente tinha 64 armadilhas, não teve dengue. Todas as casas podem ser consideradas uma armadilha. Vai todo dia lá e olha no quintal, está tudo bem, o ralo joga água sanitária no ralo, você previne dengue. Se não tiver nada disso para fazer, se você não confiar no vizinho, use repelente. Eu tenho repelente na minha mesa, ao lado do meu telefone. Quando eu boto o meu celular para carregar, eu pego o repelente e passo na pele, que é para evitar, inclusive de manhã cedo, porque, segundo consta, o hábito do mosquitinho é mais na parte da manhã. Ele gosta mais de picar as pessoas de manhã. Então, de manhã cedo... Vou levantar de manhã. Mas passa o repelente. Não, e agora todo mundo usa bermuda, né? Eu, por exemplo, só uso bermuda. Pode ter calça comprida que eu tenho aqui. Eu uso bermuda. Então, a gente fica com a perna exposta, então usa repelente. Previnam, meu povo. Faça a prevenção que a sobrevida tem. Hoje está sendo uma aula aqui de medicina, mas eu já tinha falado com o pessoal. Uma aula. Se for passar o protetor solar antes, repelente sobre o protetor. Então passa o protetor para proteger da radiação e passa o repelente por cima. Primeiro o protetor. Primeiro protetor. Lógico, né? E aí o outro para evitar. Né? Inclusive é bom dizer isso, que você pode usar os dois ao mesmo tempo. Sim, deve. Entendeu? A gente que eu estou usando um, não posso usar outro. Não, protetor, mandadas expostas, dorso de pé. Nosso Douglas lá tá com ouvido bom para acompanhar, né, Douglas? Tá vendo? Aí. Tem repelente em casa. E ótimo esse cara aí, descobriu um técnico que vou te contar. 10, viu? Gostei do chapeuzinho dele. Aí. Não, bom, gostei. Vim aqui na primeira aí, até com o Bonani e tudo, correu bem. Eu acho que você tem mais alguma, porque você falou mais. Tem, foi do curso que tive esse fim de semana no Hospital do Servidor. Eu ouvi você falando. Então, as doenças tropicais, mais comuns nesses países tropicais, né? E uma está muito comum ultimamente, a esporotricose, causada pela... Nunca vi falar. Então, está muito comum agora, está aumentando os índices de esporotricose, que é uma doença fúngica, geralmente passada pela arranhadura do gato. Só para ele captar. O que é fúngica? É micose. É uma micose profunda, causada pela arranhadura do gato. Mas onde que o gato pega? Geralmente são em galhos de roseira. O gato passa, geralmente sim, mas ele guarda esses fungos embaixo das unhas. Então não precisa ser uma arranhadura que machuque, mas um contato com o gato. Essa doença geralmente começa a aparecer nas extremidades da pessoa, porque é onde ela manuseia o gato, ou o gato tem contato com ela, e começa a aparecer, para o público entender, bolas avermelhadas, ascendentes, elas vão subindo pelo corpo. E essa doença é muito comum nos gatos ultimamente. Geralmente os gatos têm alguma manifestação de ferida no rosto, nas orelhas. Ele está doente, ele precisa ser tratado. E é um tratamento longo para o humano. Então, está muito comum, tem que prestar atenção nos gatos, não deixar o gatinho, mas prestar atenção no gatinho se ele tiver algum machucado, principalmente na região do nariz, perto dos olhos, na região das orelhas, nas patinhas. Levar ao veterinário para tratar o gatinho e tomar cuidado também com a arranhadura dele, que causa esporotricose. Está muito comum. Nesses casos, o que é pior? Quer dizer, o gato ou o cachorro? O gato gato é mais comum em gato do que em cachorro. Mas cachorro também, mas é mais comum em gato. Mais comum em gato. Gatinho pega mais esporotricose. Eu estou perguntando também porque a gente tem lá, você conhece a Maia? A Maia está sempre saindo aqui. Eu acho que ela cuida muito lá dos cachorros, eu não sei como é que funciona, mas ela cuida, porque está sempre pegando no pé com relação a isso, sabe? Dos cachorros, do gato e tal, e sempre aparece lá, né? Aparece. Eu até dou uma força ao pessoal, tem que ajudar, porque se não ajudar... E o gatinho às vezes está abandonado, está exato. doente, precisa tratar o gatinho. O cachorro também. Uma paciente pegou um gatinho na rua, o gatinho machucadinho, ela
toda cheia de doenças, mas está tratando. Curável, Curável, Então. mas tem que ver. Sei. E começa a aparecer umas manchas Ô avermelhadas. Maia, aí ó, eu estou falando que eu falei que eu ia ajudar dentro do possível. Estou falando aqui que o doutor aqui que é dermato, que conhece, domina, então é importante isso, né? Cuidado dos gatinhos. Tá vendo? Ela também escreve sempre, você deve ter notado já, é legal. Duas que eu vou falar a verdade, ultimamente nem vejo mais. Mas foram da minha época na Delfim, quando eu fui gerente na Delfim, Caderneta de Poupança, o Paulo lembra bem disso aí, e fui gerente, e teve uma ocasião que eles criaram lá uma equipe, até uma freirinha, que já não era mais freira, mas tinha parado tudo, mas ela que cuidava do pessoal. E tinha várias meninas lá, várias que faziam isso, né? E eu acompanhava só, porque ela fazia esse trabalho, eu acompanhava e tal. Quando estava alguma coisa, daí chegava lá na minha. Sei lá onde eu estava, sentado, né? Até uma vez a Marlene foi lá, uma vez, raramente, mas ela foi lá. Então, e o pessoal trabalhava. Aí que eu fiquei conhecendo, conheci a Maia, conheci a Marisa, conheci as filhas daquele, agora o nome que está me faltando, mas que cuida, fazia do ônibus lá, levava o Taubaté no ônibus, lembra? Ali na Santa Terezinha, para jogos, lembra dele? Não lembro o nome, né? Não. Esqueci o nome dele. Então, ele tem umas filhas lá, acho que 12, 13, sei lá, que participaram com a gente lá, fazendo esse trabalho, aí tudo mais. Depois a gente não vê mais também, porque um acaba vai para lá e tudo. E aí você não conhece mais, não lembra. E a Maia está sempre, ela pega, está ali cobrando, pessoa que não trata bem o animal, ela pega no pé, e aí vai, tá certo, né? Tá certo. E a gente ajuda dentro do possível, né? E aí vai. Bom, deixa eu ver uma coisa aqui. Tem mais alguma coisa que você lembra dessa passagem? Dessa passagem agora. Bom, tem. Você vê que eu te observo. Paracoccidioidomicose é interessante. Uma doença que pode se manifestar nos lábios, tem um componente pulmonar, a pessoa às vezes começa a ficar mais cansado, não sabe por quê. Parece ferimento nos lábios, ou nas mãos, ou nas pernas, um ferimento, parece uma verruga grande. Falaram sobre isso também. Falaram sobre leishmaniose, que é uma doença muito comum em algumas regiões, mas agora também já mas a gente não sabe bem, né? Agora está no Brasil inteiro. Antes tinha regiões mais específicas, mas agora no Brasil inteiro é uma ferida arredondada, bem delimitada, com fundo avermelhado, brilhante, e é pela picada de mosquito, que antes o mosquito só tinha em algumas regiões do centro-oeste, do norte, e agora o mosquito está no Brasil inteiro, por causa da mudança. O tratamento ainda é com amphotericina? O tratamento com amphotericina, sim, eu também. Mudou tudo, eu já não lembro o nome de remédio mais, porque o tratamento que eu fazia, eu falo com o meu neto, agora mas dá risada, não existe mais. Remédio não existe mais, pô. Não existe mais, eu tive que usar, né? E resolveu. Mas essas doenças mais raras, não há mudança rápida. Bom, porque essas doenças, vamos dizer, uma pneumonia, uma bactéria, hoje é uma bactéria, amanhã é outra. Então, os laboratórios têm uma ansiedade de produzir antibióticos, outros, para poder cobrir todas essas doenças. Então, a produção é rápida, a evolução é muito rápida. As doenças muito crônicas e muito raras evoluem pouco. O tratamento da hanseníase acho que é o mesmo há 50 anos, da leishmaniose é o mesmo há 50 anos, né? Porque não muda. Então, por que o laboratório vai criar um produto novo se é pouco que ele está dando certo? Não foi. Mas então, eu já sei receitar alguma coisa, ainda sei tratar de leishmaniose. Vai e aí, atualizando. Não, dá. Nossa, a penicilina trata também. Mas tem melhor. Eu não sei se eu falei, mas falo agora para vocês. O meu neto lá, eu chamo de Gui, né? Mas ele é Guilherme, né? Guilherme Barbosa Pinto. O pai é oficial, né?
E ele formou agora, ele está lá fazendo esse trabalho lá dessa área do médico. A Mariana, eu acho que já vai puxar a mãe, eu acho que vai ser pediatra mesmo, talvez com alguma coisa de neuro e tal, mas está por aí, formado em Santos. Mas o Guilherme está firme, ele já foi para o Amazonas, já foi para aqueles lugares todos lá, ele tem ido, né? Ele faz o quê? O que ele vai fazer? É infectologia. Ah, sim. Então, Então, infectologia, mesma está direto área. ali na Sim, que infectologia. ótimo. Tá, acho que no momento ele está em São Paulo ali, no hospital e tal. Sim. Mas ele está, mas já foi, já teve experiência Então, essas lá. doenças tropicais são Exatamente, infecciosas. exatamente. Muito importante, Adilson. É uma especialidade que não é muito assim, aceita, não. Muito pouca gente se dispõe a fazer infectologia, mas é uma maravilha de especialidade. Inclusive, existe uma brincadeira que a gente faz em medicina, que a única especialidade que o doente sara é a infectologia. Porque as outras doenças você cura, mas não sara, vem de novo, etc. A infectologia, você curou, está curado. Você curou, aquilo está resolvido. Então, a única doença que você consegue curar definitivamente são as doenças infecciosas. Bacana o seu neto fazer. Não, né? Tá, infectologia. E ele fez o que quis fazer. E tá firme, tá gostando. O ocasião ele já esteve aqui comigo, aqui, de vez em quando ele vem, né? Não faz muito tempo. Daí ele veio, fomos até na festinha do Santa Luzia. E aí foi lá, né? Comeu pastel, tá? Tomou lá no Guaraná comigo, tá? Porque lá não pode ter cerveja, né? E tudo mais, estava firme. E agora ele entrou direto, foi, está firme, né, trabalhando. Tá. A Mariana que formou agora, praticamente formou, estava em dúvida, né? Talvez caísse para o pai é oftalmo, né? Ele esperava até que caísse para ele. Mas eu acho que ela ficou na pediatria Muito mesmo com a mãe. bom. Foi muito bom. E está firme ali, vai, tá em Santos ainda, ela continua em Santos. O Guilherme já veio aqui para o ABC e tá. E outra, já está noivo e vai casar. Ah, que bom. Já vai casar, Que bom. vai casar. E a mulher dele também, é médica também, formou com ele. Na mesma hora. Então tá bom, aí nós vamos passar o tempo. Eu vou contar outra. Vou contar aquela que vai casar com o Guilherme. Vai passar. Mas eu conto aqui vai casar com meu neto. Eu já vi. Eu já vi o Rafael. Eu já A vi. namorada dele vai fazer pediatria também. Você Você está contando o meu outro neto que já entrou na faculdade esse ano? lógico. Pode tirando suas Eu fichas. coloquei lá, saíram várias vezes, eu coloquei lá, porque eu e a Marlene, a gente, nem sei porquê, mas a gente é responsável lá por isso. Pode ver que aparece lá a foto da gente em cima e tal, não sei o quê. Nem sei porquê. Você vai acabar ganhando de mim, porque o último neto que eu tenho que vai fazer medicina é esse que entrou agora. A neta está fazendo música na Unicamp, a Bruna. Sim. E a neta, a filha dela, quer ser médica de cachorrinho. Então não vai ter mais médica. Então vai encerrar por ali. Se você continuar evoluindo, você passa na minha frente. Mas eu, não, agora eu praticamente não tenho, né? Vou ficar nisso Não, só. você pode ter mais um neto que queira fazer no futuro. Não tem mais. Não tem mais neto? Não vai ter mais neto? neto. Ah, tem. Então. Tenho, agora você lembrou bem. Eu tenho, meu Deus do céu. E tá aqui o nome dele. Eu vou botar que é Kael, Lionel, P.O., né? Alguma coisa. Né? Agostinho Barbosa. Sim. Ele tem. Isso aí é. Bom, ele vive lá em casa. Lá que o lugar dele, ele mesmo fala, eu moro aqui. Às vezes eu falo, o cara mas não sei. Já atendi também. Já atendi também. Então, já tem, lógico, entendeu? O que deve ter Barbosa? Então, até o Paulo também, Sim, entendeu? Paulo. O Caio, Sim, o Caio. A mim foi várias É. vezes. E a Marlene, tá? Aquela sim. que você até tirou, né? Foi, Então, foi aquela uma lá. E, enfim, mas esse menino, eu acho impressionante. Por isso que eu coloquei ele aqui, não agora, mas um pouquinho para frente ajudar. Porque ele tem uma capacidade de entender as coisas, de criar coisas impressionantes. Ele já não está mais falando a nossa
a nossa língua, sabe? A língua assim, ele está com uma outra invenção dele, falando disso, falando daquilo, pelo rádio, pelo não sei o quê, então é uma coisa diferente. Então já coloquei aqui de propósito. E a hora que chegar, ele pode ajudar bastante nisso aqui. É Cael, Leonel, esse PO vem aqui da mãe, né? Tem alguma coisa a ver com o que foi prefeito de Taubaté. Ortiz? Ortiz, tem, Ortiz, tá aqui, ó. Desculpa. O Ortiz, né? Agostinho Barbosa. Agostinho da mãe, da Marlene, e Barbosa do Adilson aqui. Então, eu fiz questão de colocar porque eu vejo nele muito talento. Eu vejo, exato. Vejo muito talento nele e quem dá talento é Deus. Você não cria assim um talento, não. Eu sempre digo ao pessoal, pessoas que têm talento é que vem lá de cima. Porque é difícil, você pode ser o melhor do mundo e às vezes não tem aquele talento para você desenvolver e fazer e tudo mais. E ele tem essa vantagem. Então, ele entrou aqui exatamente para poder, sei lá, daqui uns tempos aqui ele vai tomar o lugar do gol. E ele gosta, mas não tem trazido ainda por causa disso. Né? O que mais que nós temos aqui? Lembra de mais alguma coisa? O mais muito importante é a prevenção do câncer de pele sempre, né? Somos um país com maior índice de câncer de pele. O câncer de pele é o câncer mais prevalente no mundo todo, é o maior número. A minha é dermato, né? Sim, o senhor já tirei 2, acho. Tirou sim. É que depois eu fui para lá também. Você foi para C, né? Eu fui lá para C Camargo e eles tiraram daqui, tiraram da perna e tal, verificaram, não deu nada, né? Bom que essa dermatite não sei lá, pelo menos deu tudo certo, foi tudo bem e tal, mas ela também não para muito não, se você não estiver ali aplicando o remédio, né, direto ali, dá um pouco de trabalho, e às vezes costa também, né, mas eu agora estou bem, não costa aqui, não costa nada, e tá igual, e qualquer coisa, vai lá. O que eu não tenho ido, Paulo, já faz um bom tempo, levar pega dos médicos, né, lá do AC Camargo, que eu vou lá ainda e faço ainda aquele exame né? Agora me fugiu o próstata? Não, o exame da próstata, mas só o PSA. O PSA, né? O PSA. E ultimamente está legal, está tendo ali mínimo do mínimo, né? E se aumenta pouco, é muito pouco também, não representa praticamente nada. Isso eu tenho feito, não tenho isso. Agora eu preciso voltar lá. Não voltei com essas coisas todas que aconteceram, pandemia, não sei o que, não sei o que, acabei não voltando. Mas eu tenho que voltar lá para dar mais uma. Você está atrasado, porque a pandemia já faz tempo que. Já, um ano. Está atrasado, né, Paulo? Está atrasado. E comigo também, já precisa voltar. Não, Faz também mais de um ano que vai. É que tem coisas que vai acontecendo e a gente acaba. Faz tempo que eu não vou lá no coisa. Sim. E agora criou-se uma situação, não no meu caso não, porque eu continuo no médico, por causa do AC Camargo. Por causa do AC Camargo. E não é só do problema disso aqui, é dessa outra parte aí, né? Que eu tive, mas estou indo. Estou bem. Mas eu vou lá com você. A gente diz que se não tiver nada, pelo menos uma vez por ano. Uma vez por ano. Pelo menos uma vez por ano. Você perceber qualquer coisa em qualquer momento. É mais ou menos um ano que eu não vou lá no AC Camargo e com você. Deve ficar mais um pouquinho. Será? Meu Deus do céu. Acho que sim. É que eu passei por esses coisas da Marlene, não foi só quando ela morreu. Já antes, teve um médico aqui, agora não lembro o nome dele, não lembro mesmo. Eu perguntei tudo, falei, quanto tempo você acha que ela vai viver? Né? Ele falou, uns 3 anos. Fui para quase 9 anos. É normal, isso acontece. Né? Você pensa uma coisa, vê, mas a gente está cuidando também, né? E foi mais ou menos por aí, foi mais ou menos por aí.
Agora, eu fiquei assim meio desanimado porque ela não esperava, Paulo. Não esperava. Ela foi 25 de novembro de 23. Faz um ano e pouco. Olha, Não é muito, não. mas você também parecia menos tempo. Então, foi ser menos tempo. É. Né? E aí teve aquela história que eu falei que a Ana Paula falou que não fez mais. Então, tá bom, não fez mais. Tá. Mas por aí. O que você lembra mais? O problema não acabou, não. Uma coisa muito comum, que quase todo mundo tem, é uma micose na unha, né? Doença dermatológica, todo mundo tem alguma. Só olhar de direito, se você olhar o paciente, alguma coisa você Essa acha. foi uma pergunta interessante para mim. Sim. Essa parte foge muito lá do que o meu neto está fazendo lá em infectologia? Não, é que é uma doença infecciosa, mas é uma doença fúngica localizada, né? Aqui ele, geralmente infectologistas são doenças sistêmicas, né? De manifestação sistêmica. Mas é uma doença infecciosa, só que ele não vai tratar disso, isso é muito superficial para ele. Não diga, ele está lá, a parte da tá pele é gostando. muito superficial, a doença infecciosa sistêmica, causa queda do estado geral da doença, né? Eu pergunto porque a gente não sabe o que acontece. Mas essas doenças tropicais, sim. Essas tropicais, sim. Sei. Doenças tropicais, fúngicas, Foi lá com os índios. Sim, então ali tem. Ali tem muito. muito. Essas doenças. Tem uma doença interessante, que é a doença de Jorge Lobo, ou lobomicose, que parece queloide, que geralmente na região das orelhas, na região da Amazônia. Só na região da Amazônia. Foi descrita aqui no Brasil. E daí eu como com índios, e geralmente nas orelhas, porque é onde raspa nas folhas das árvores, e esse fungo gosta de morar naquelas árvores, né? Então as pessoas passam, raspam a orelha, começa a desenvolver essa doença no pavilhão auricular, parece queloides. Às vezes está na boca, mas geralmente na orelha. Queloide é uma cicatriz que não para de crescer, né? Uma cicatriz forte. Perguntando que você aprende. A pessoa tem um corte. E quando o comum, o esperado é que quando cicatriza, pare de fazer a produção de tecido de fibrose. Essas pessoas não têm limite, o tecido não para de cicatrizar. Ele continua construindo tecido de cicatriz, e a cicatriz vai crescendo, não para de crescer. Então fica aquelas bolas assim, a pessoa fala uma cicatriz, fica para fora, você deve ter visto. Nodulação em cicatriz. Muito comum em quem brinca. Elas fogem muito do câncer ou não? Fogem, é bem diferente. Geralmente são as bolas, você vê não é na célula orelha. maligna. Não é célula maligna. Não é maligna, ela vai crescendo, não para de crescer. E daí a gente tem tratamento cirúrgico para fazer, para melhorar o aspecto, e também essas lesões, elas às vezes doem e coçam, e dependendo de onde for, por exemplo, a pessoa deita, machuca. Né? Uma coisa que eu achei interessante, vai contra você. Né? A Marlene, por exemplo, você descobriu aquela live, cuidou tudo, estava ainda recente, né? E tudo mais. Eu queria perguntar uma coisa, eu acho que fugiu um pouco da minha cabeça, que você falou, né? Mas deixa eu colocar então. A gente está falando das doenças raras. Mas pitiríase verticolo. O que é? Pitiríase verticolo. As pessoas falam muito assim, doença de praia, né? Fungo de praia. E geralmente as pessoas voltam da praia com umas manchinhas mais claras nas costas, umas pintinhas assim mais claras, geralmente mais claras. E as pessoas falam, nossa, eu peguei na praia, ou peguei na piscina. Mas não é isso. Esses fungos, eles são muito comuns, gostam de pessoas que têm pele mais oleosa, pessoas que trabalham em locais quentes, úmidos, e eles gostam de morar no couro cabeludo também, principalmente de quem tem o couro cabeludo mais oleoso ou com caspa. E eles, do couro cabeludo, eles geralmente caem para os ombros, para as costas, para os braços. E ele está ali quieto. Quando a pessoa toma sol, a área onde tem o fungo não se bronzeia. Ele é uma forma de proteção. E daí aparece.
E a pessoa acha que pegou na praia ou pegou na piscina, mas não. Não. E daí essas pitiríase versicolor, chama versicolor porque ela pode estar, tem momentos mais claras, momentos mais escuras, momentos mais avermelhadas, geralmente não sente nada, às vezes uma leve pinicação, muito comum nessa região da face, pescoço, ombros e costas. Muito Que comum. aula, hein? Que aula. Muito comum. Não, E as que pessoas aula. falam que doença Mas eu tô de pedindo. praia. Eu tô pedindo, né? É engraçado praia. isso, pessoal. Tem gente que chama de pano branco. Pano branco, É. isso. É muito Com comum. aquela Pano mancha branco. no corpo. E o cobreiro é o herpes zoster. Cobreiro. Cobreiro. Herpes zoster. Herpes Mas zoster. isso vai rápido, não vai? Eu lembro do herpes zoster. Uma vez meu filho teve, eu falei, pode ver que é herpes zoster. É cobreiro. Sabe por quê? Eu tive herpes Você zoster. teve? Teve, nossa, aqui, né? Dá e tal, dói pra tu e pelo menos passa um tempo. Você não ficou sem sequela nenhuma? Fiquei, sem sequela Às não. vezes é episódio fica com Mas sequela. não. Episódio é interessante falar, eu estou vendo na área dela, Mas, eu nossa, tratei muito de Gente, muitos casos. herpes zoster, tá ficando que é uma coisa que não é tão difícil assim, Não. não. agora tá Episódio é mais- uma doença que dá no trajeto de um nervo. Um nervo. Não, não é qualquer Não. lugar, dá na face. Não diga. Pode dar na face, Não, dá isso eu na não face, sabia. em qualquer lugar. Pensei que era mais aqui na Não, barriga. pode dar na face, no ombro, mas é comum na barriga, no intercostal, na barriga não. Intercostal, entre um espaço dentro das costelas, dá aquela lesão. Forma uma lesão bolhosa, como se fosse um queimado, entendeu? E aquilo é extremamente dolorido, mas dolorido de gemer, não é brincadeira, é uma dor muito forte. Não, doía muito. É. O herpes zoster Tem dói tratamento muito. naturalmente, agora tem vacina. Você vacina contra o herpes. Isso é bom. Tem vacina preventiva. Mais uma vez, para a medicina preventiva. Exato. Mas normalmente o herpes evolui bem, você faz tratamento, evolui bem, mas tem gente que fica com sequela. Fica com aquela dorzinha, aquela queimação por anos e anos e anos. E tem o herpes simples. Tem uma lesão de pele também, fala do herpes simples. o herpes simples não é o mesmo vírus, né? O vírus do herpes zoster E da como é que chama varicela. esse vírus? O vírus é o herpes simples. Herpes vírus. simples, não O é herpes zoster chama herpes porque parece, a manifestação das vesículas parecem herpes. E o que quer dizer zoster? Zoster, não sei. Zona. Né? É zona. De zona, da região, da localização da região. E daí o herpes simples é o vírus do herpes simples, que ele geralmente se manifesta no mesmo local, sempre, muito comum labial, tem gente que tem o herpes genital, mas o herpes pode se manifestar em qualquer região do corpo, geralmente se manifesta quando a pessoa tem algum estresse ou físico ou emocional, ou alguma exposição ao sol, que também baixa a imunidade, e a pessoa tem isso com recidiva, alguns casos muitas recidivas, outros casos às vezes. E quando a pessoa tem essa condição, e muitas vezes ela já sabe o que vai acontecer, como ela começa a sentir uma queimaçãozinha, uma coceirinha naquele local. Daí ela sabe que vai aparecer o herpes. Daí nesse momento já dá para começar o tratamento. Mas é uma doença que não tem cura. E ela vai ter essa manifestação. Vai e volta, vai e volta. Vai e volta. Mas Parece. Não é um tipo do que eu surgiu em meu dermatite? Não. Não? Não. Esse é viral. Viral? É viral. Só que ela também fica morando naquele nervo ali e ela se manifesta sempre ali, no mesmo local. Grande parte das doenças de pele, ou é virótica, ou é por vírus ou por fungo, né? A grande, Ou pela radiação. Ou pela radiação. É radiação. E existe bactéria também, existe outras coisas. A radiação. Radiação. Nossa, muito, posso dando muito. As pessoas costumam dizer que não tomaram sol, mas eu não tomei sol. Daí eu mostro o braço em relação à barriga. Eu falo, deixa eu ver sua barriga. Eu coloco o antebraço da pessoa assim e falo, olha que é a mesma idade. Ah, é mesmo. Deixa eu aproveitar pelo que eu estou fazendo perguntas assim, que foge um pouco do papo. Por isso que eu falei, nós vamos ter um bom papo. Então, compadre. Que bom. Não, meu querido amigo que está lá do outro lado. Eu falei que era papo? Então, a gente vai falando disso, de uma coisa, você acaba depois também, mas como é que surgiu isso aí e tal, e fica com essa coisa, né?
E a dermatite mesmo, olha, ela vai e volta. Eu sinto que ela volta. E nem sempre ela coça. Sim. Né? Tem Mas eu casos passo piores. aquele remédio que eu falei, que a moça lá que cortou, tirou, a dermatite de mim você não mexeu nem nada para tirar. Sim. Mas eles tiraram lá daqui da perna, Sim. dos dois lugares. E aí ele deu lá o creme lá, tá? Dermatite, qualquer lesão de pele é uma dermatite. É uma dermatite. Existe muita, a comum dermatite alérgica. Alergia, urticária, é uma lesão de Sim. pele, entendeu? E essas dermatites frequentes que são alérgicas, a pessoa tem contato com alergeno. Tem gente que tem, eu me lembro uma história engraçada, eu estava estudando na faculdade e eu fui aluno do Silvio Fraga, que eu quis fazer dermatologia porque ele era um grande mestre. Pai do Armínio Fraga, esse economista que tem hoje aí, que anda dizendo que não deve aumentar o salário do operário porque ele é muito rico. Deixa pra lá, essa é outra história. Mas o pai dele, o pai dele foi meu professor muito grande. Tive aula com o Silvio Fraga. Apareceu no ambulatório um senhor que tinha umas bolhas na perna assim, grande, uma bolha na perna grande, aquela coisa. Aí já tomou remédio daqui e dali, usava a pomadinha, melhorava, passava um dia, tá de novo. E o professor, o que estava acompanhando, o Almir, ele não conseguia um diagnóstico por que esse sujeito tem lesão na pele. E um dia ele chegou lá, eu estava no ambulatório, e ele mandou, naturalmente, para examinar a pele. O senhor mandava tirar as calças. E ele tirou, quando ele tirou a calça, caiu do bolso dele uma carteira. Lembra que antigamente tinha carteira que tinha time de futebol? Uma carteira com o time do Vasco. Sim. E a carteira do time do Vasco ficava exatamente nessa região com aquele plástico da carteira. Então ele fez o diagnóstico que a carteira caiu no chão. Era a carteira que estava dando alergia nele. Entendeu? Porque alergia é um negócio difícil saber o que causou. Às vezes você tem que procurar, tem que fazer teste, tem que fazer um monte de coisa para descobrir a causa. Né? Esses testes alérgicos, conta pra gente isso um pouco. Daí essa dermatite alérgica de contato. Né, que é isso mesmo, alérgica de contato, daí teste de contato, não, o senhor não é de contato, quando as pessoas às vezes chegam a falar, me falaram que é uma dermatite, eu falei, ok, qual dermatite? E daí você abre o livro, porque toda doença de pele, a grande maioria, é uma dermatite, qual dermatite? E tem as dermatites alérgicas, qual? Dermatite alérgica de contato, qual? Dermatite alérgica de contato por irritante primário, dermatite alérgica de contato por irritante secundário, dermatite alérgica de contato a cáustico, daí vai. E para ser dermatite alérgica de contato, você tem que ter o contato. Então pode ser um contato, uma dermatite alérgica de contato por irritante primário, você teve um contato e irritou, pode ser uma dermatite alérgica de contato por sensibilização, por exemplo, que tem alergia a níquel, a metal, a pessoa vai tendo contato, vai desenvolvendo. Dermatite alérgica de contato à tinta, a pessoa pinta o cabelo, teve uma alergia uma vez, ela insiste, pinta de novo, vai chegar uma hora que ela vai perder o couro cabeludo. Então, quanto mais vezes você se expõe, mais fácil o corpo tem, mais o corpo conhece aquela substância e ele reage com muito mais força. Então, toda vez que você tem uma dermatite de contato, o tratamento é parar de ter o contato. Mas me passa uma pomada de passar. Se você não parar de ter o contato, cada vez seu corpo vai reagir, mas não vai adiantar. Então, depende do tipo de dermatite. E a dermatite de contato alérgica existe o teste de contato. São 3 faixas tem várias casinhas de metal. Em cada uma delas foi colocado um pouquinho do alérgeno, cola nas costas do paciente, deixa 72 horas, depois tira e vê aonde ficou vermelho, com qual intensidade. Tem umas dermatites que ficam muito vermelhas, com bolha, aquilo ali a pessoa não pode nem chegar perto. Só para claro. Um parênteses aqui,
É bom o frio ou bom o calor? Por Pra exemplo, mim, para tomar banho. Você já falou. Ah, banho. Lembra? Você já falou para tomar Banho banho. é melhor menos possível. Frio, né? É menos quente que puder. Menos que Falo todo dia isso, as Eu pessoas sei. sempre ficam Você assustadas. falou Mas eu também, não vou né? tomar banho. Pode Tomar pouco banho. um pouco banho. Mas o ideal é o frio mesmo, que ele É ajuda, menos né? quente que puder. André falou uma coisa para mim um dia, eu achei interessante. Se você tomar mais de um banho por dia, no segundo você não usa sabão. Geralmente as pessoas tomam à noite, daí a pessoa acorda e toma outro banho. Eu falei, toma só água, porque você dormiu, o que você fez na noite? É verdade. Você só suou, então toma um banho só com água. 5. Tá. Ok. Tá. E por que isso? Mas Sim. todos os dias eu falo isso, todos os dias as pessoas se assustam, porque a cultura do brasileiro é tomar banho, bastante banho, e se esfregar bem, né? Então eu vou perguntando, qual sabonete? Ah, eu uso sabonete bactericida. E você passa bastante? Ah, eu passo bastante kombucha, claro, me esfrego bem. Não. Você tira a sua proteção, né? Então a gente não quer que tire a proteção, a gente quer que tire o que incomoda, o que é oleoso, o que fica com odor. E daí menos banho, menos sabonete, menos tempo, menos quente, mais Você falou para mim uma vez. menos tudo. Você falou até que um tipo de sabonete que Sim. menos pior. Menos pior. Menos pior, então. Tem até o nome, tá? Mas agora não me recordo. Adilson, mas eu queria fazer acabando o nosso tempo, Nós temos fazer um encerramento aqui que eu acho interessante a gente abordar. Você veja bem, quanta coisa André Espera falou. um pouquinho, um minuto. Não, você fica. Você pode voltar. Sim, claro. Por que não? Tem Não, dois. mulher voltar. Voltar, O ué. papo é gostoso, o papo é gostoso. É? O papo é gostoso. Pode Mas eu digo voltar. assim, Foi bom ou não foi? Vai lá. mas quanta coisa a André colocou aqui pra gente, Sensacional. que é interessante, e é o seguinte, tudo isso que ela falou, É. ela estudou 6 anos da faculdade para fazer isso. Ela fez 6 anos? 6 anos de faculdade. Ela Faculdade. fez pós-graduação, ela fez título de especialista, ela estuda todo dia, ela vai em tudo Sim. quanto é congresso, para saber o fundamento dessas coisas. É. O pessoal vai agora no Google, abre lá um negócio, eu tenho isso aqui, eu tenho uma dermatite. Não é assim que sabe, isso não é medicina. Isso não é saúde, isso não é medicina. Medicina é ciência. Ciência tem que ter conhecimento, tem que ter profundidade. Não é você pegar um... Tem gente que telefona, minha amiga teve isso aqui, eu tenho igual. A sua amiga é sua amiga, você é você. Não é a mesma coisa. Então é importante ressaltar isso para quem está nos ouvindo, que não é exato. Nós estamos terminando, mas é importante que o Paulo está falando. Exatamente. Quanto? 2 só? É muito importante. Aí, o Ele programa, falou, quando ele tá falou. bom, você já cabe, cara. Eu vou parar de falar para Deus poder se despedir. Mas é isso, medicina Não, medicina é uma coisa muito séria, que é ciência, tem que ter conhecimento. Não se aprende medicina no Google, medicina se aprende na faculdade, no livro. Não. O que eu gostei muito, e pode voltar, o encontro de mestre. Que eu adorei aquilo lá, lógico. Você não gostou, Paulo? Pelo amor de Deus, encontro de mestre. Por que não? Não, eu gostei, pode fazer de novo, que vai ser muito legal, muito bom tudo, né? E aí vai. Bom, gente, eu agradeço demais aqui a participação de vocês, porque vocês são meus amigos, mas são até íntimos até. Verdade. Né? Quanto tempo a gente tem essa grande amizade? E não é só com isso. Com seus netos lá, o Coisa a Bia jogando, netos jogando. E aí vai ficar, daqui a pouco transformando, né, Paulo? Quando a gente forma? Nossa, então... Minha mãe. Mas eu quero agradecer a presença de vocês, Paulo, doutor Paulo e doutora André, né? Mudou alguma coisa? Não. Então, e dizer que esse programa aqui está à disposição para isso. Às vezes não é só eu que convido, vocês podem se convidar. Não é verdade? Você pode convidar, olha, tem um negócio interessante, mas... E tudo mais. Eu fiquei muito feliz da presença de vocês. Não esqueça do café. Não esqueça. Aonde você quiser, vamos lá tomar um cafezinho e tudo. Que foi ali que criou
um encontro Encontro de mestres. Não, as meninas falaram lá e tudo. Não, esse é o pai do Paulé, esse é o pai do não sei quem. Foi legal, foi bacana. Gostei muito. E continue fazendo aquilo. Sim. Continue fazendo aquilo. Vamos. Bem, encerrou. Queremos agradecer aos nossos que acompanham o nosso programa, que está começando agora. Esse é o segundo. Primeiro Bonani, agora Dr. Paulo e Dr. André. E na próxima quinta-feira voltaremos novamente para dar continuidade a esse programa que hoje trouxe uma aula, uma verdadeira aula. Okay? Uma boa noite, obrigado pelo acompanhamento e até a próxima, até quinta-feira que vem. Ok? Uma boa noite. Obrigado. Fique com Deus. Programa Transparência com Adilson Barbosa. Programa versátil em traje de gala. Criação do programa Marlene Agostinho Barbosa.